Tudo bem? Como é que estamos aqui? Vamos ver quem é que já está ao vivo conosco, só para verificar aqui. Eu queria já, de antemão, aqui agradecer os convidados, o professor, então, que já está aqui nos aguardando, o professor doutor Tiago da Silva Alexandre, que vai falar sobre a fragilidade e a sarcopenia como fatores de risco para quedas idosas. Um breve resumo do seu currículo, professor, que é docente na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia, a ABRAFIGE. Boa noite, professor Tiago, tudo bem? Boa noite, Éder, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, obrigado pela disponibilidade que está compartilhando os conhecimentos, a disponibilidade de tempo aqui. Vai ser muita valia. Muito obrigado. Fique à vontade para discorrer sobre o seu tema. Obrigado, Éder. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui no primeiro seminário de cuidado da pessoa idosa. É um grande prazer estar aqui com vocês na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Aproveitar para agradecer e mandar um grande abraço aqui para o professor Teles, que é sempre muito carinhoso nos convites, e a oportunidade de estar aqui com vocês, também na presença da professora Mônica Perracini, que também é uma amiga muito querida. Vai ser um grande prazer estar dividindo essa conversa aqui com ela, que vai dar aula logo em seguida. Então, eu vou começar a conversar com vocês acerca da fragilidade e da sarcopenia como fatores de risco para quedas em idosos. Esse é um assunto que muito me interessa e eu sou muito afeto a ele por várias questões. Eu venho me debruçando sobre esse assunto há alguns anos e relacionar isso com quedas é algo bastante importante. Então, sinteticamente, eu queria dividir a minha fala em 3 etapas. Primeiro, nós vamos falar do conceito e das implicações que a fragilidade e a sarcopenia têm para quedas. Segundo, a gente vai falar um pouquinho do tratamento da fragilidade e do tratamento da sarcopenia para reduzir o risco de cair. O que a gente tem de evidências para esse tratamento, e não especificamente para o tratamento das quedas, mas sim para o tratamento da fragilidade e da sarcopenia, que, consequentemente, tem um impacto sobre as quedas, mas vocês vão ver que a gente tem evidências mais robustas para quedas focadas em algumas outras questões, certo? Então é importante também deixar isso bastante claro aqui para a conversa. E eu vou finalizar discutindo um ponto bastante importante quando a gente fala de fragilidade e sarcopenia, que gera muita dúvida nas pessoas, que é, quando a gente combina exercício com suplementação nutricional, isso é melhor? Melhora mesmo? Então eu vou fazer um panorama breve dessas questões para que a gente possa entender um pouco mais como é que tudo isso pode impactar no maior risco de cair quando a gente fala de pessoas idosas. Esse é um artigo novo da Linda Fried que eu gosto bastante, porque ele faz uma sintética da fragilidade, até do que a gente conhece até hoje em relação à fragilidade. Eu costumo, sempre que falo de fragilidade com os alunos, seja na graduação ou na pós-graduação, dizer que a gente poderia dividir a fragilidade em algumas etapas, Eu costumo dividir didaticamente, a fragilidade em algumas etapas. Então, a gente tem um nível que a gente não consegue enxergar, que é o nível celular, molecular, e destas alterações que vão acontecendo à medida que a idade avança e que vão repercutir na quebra do equilíbrio homeostático dos sistemas. Lembrando que a fragilidade é uma síndrome clínica, então ela tem sinais, ela tem sintomas, que é resultante da quebra do equilíbrio homeostático dos sistemas corporais e faz com que o indivíduo fique, então, mais vulnerável à ocorrência de desfechos negativos. Então, tudo isso parece acontecer, nós não temos um consenso da história natural da fragilidade, mas parece acontecer com uma disfunção mitocondrial, com alterações na comunicação entre as células causadas por um processo de envelhecimento celular. Todas essas mudanças que acontecem, elas não são visíveis e muito difíceis de serem diagnosticadas. Então, eu costumo dizer que é uma fase silenciosa do processo de fragilização. Hoje a gente tem alguns tripés estabelecidos um pouco melhor do que tínhamos anteriormente, mas a fragilidade, como consequência dessas disfunções mitocondriais, de falhas de comunicação intercelulares causadas pela senescência celular, fazem com que nós tenhamos
algumas alterações no equilíbrio homeostático dos sistemas, como eu mencionei anteriormente. Isso vai se dar no músculo esquelético, que é o tema central da nossa conversa de hoje. Alterações no sistema metabólico, e aí a gente inclui, dando um certo destaque para o metabolismo da glicose, e alterações importantes do ponto de vista imunológicas e até mesmo do sistema endócrino, no que tange ao eixo HPA, à imunidade inata e ao sistema nervoso autônomo. Então, estas alterações, elas muitas vezes no seu início também não são muito evidentes do ponto de vista clínico, mas elas vão evoluindo até o limiar clínico do aparecimento dos sinais, do sintoma destas disfunções nos diversos sistemas corporais. À medida que estas alterações elas vão se tornando mais eminentes, elas vão aparecendo na manifestação desses equilíbrios homeostáticos e traz um fisiotipo da fragilidade, que hoje, do ponto de vista da fragilidade, do fenótipo da fragilidade, que é o que defende a Linda Fried e o grupo dela, que começou a estudar a fragilidade do ponto de vista do fenótipo, ele é identificado por 5 componentes: fraqueza muscular, medida pela força da mão, a perda de peso não intencional, a lentidão na velocidade da caminhada, a fadiga e o baixo nível de atividade física. Então, quando eu tenho o aparecimento desses componentes da fragilidade, eu já tenho a manifestação do fenótipo. E aí a gente vai ter o indivíduo que não tem nenhuma dessas condições considerado como não frágil, o que tem 1 ou 2 desses componentes, ele é caracterizado como pré-frágil, e o que tem 3 ou mais componentes, ele é caracterizado como frágil. E aí eu chamo isso, então, a primeira etapa é aquela em roxo que está aqui embaixo, a segunda etapa, quebra do equilíbrio homeostático dos sistemas, a terceira etapa, manifestação do fenótipo, e eu chamo isso didaticamente de uma quarta etapa, que são os desfechos negativos que a gente vai ter e discutir mais à frente. Então é importante pensar que ao longo do tempo, esses estresses contínuos que nós passamos no dia a dia, relacionado a infecções virais, bacterianas, mudanças de temperatura, hidratação e alterações que acontecem no nosso organismo ao longo do dia, elas vão sendo corrigidas enquanto somos jovens, mas quando esse sistema que está aqui à direita de vocês ele está prejudicado, a gente começa a aparecer com algumas alterações nestas ondas de prejuízos e recuperações funcionais, fazendo com que esse indivíduo cruze um limiar que, a partir daquele momento, ele não consegue mais restabelecer o equilíbrio homeostático dos sistemas e começa, então, a ter uma deterioração desses sistemas corporais. Há evidências suficientes mostrando que quanto mais sistemas corporais estiverem prejudicados, maior a probabilidade desse indivíduo se tornar frágil. E aí, quando eu digo a vocês que a gente tem esta manifestação do fenótipo, que por trás dela, muitas vezes, visível ou não, nós temos estas alterações, né, dos sistemas corporais, e por trás dessas alterações nós temos questões celulares que nós não somos capazes de ver, a gente tem como última etapa, e aquela que nós devemos evitar quando pensamos na fragilidade, os desfechos negativos. O ponto da nossa conversa de hoje, queda, é um desfecho negativo conhecido da fragilidade. Temos também internações e internações prolongadas causadas por essa fragilidade. A incapacidade funcional é um desfecho importante. Temos outro desfecho, que é a institucionalização precoce. Os indivíduos frágeis têm mais risco de se institucionalizarem. E o pior de todos os desfechos, que é o óbito. Então, essa seria a última etapa do processo de fragilização que nós teríamos que evitar que se instalasse no indivíduo, de preferência até antes do aparecimento do fenótipo. Dentro dessa lógica do aparecimento do fenótipo, muito foi se discutido em relação a qual seria o sinal de alerta, porque essa história natural da doença ela não é tão simples. Alguns falam da velocidade de caminhada, outros falam da força de preensão manual como sinais de alerta quando estão presentes. Mas eu queria aprofundar um pouco essa discussão em relação à fragilidade, não para o trivial dessa história da história natural da doença, da questão de como ela gera desfechos negativos, mas falar um pouquinho de como existem diferenças entre os homens e as mulheres em relação ao aparecimento da fragilidade. Esse artigo foi publicado há uns 5 anos atrás e ele diz, de forma bastante interessante, que os homens e as mulheres eles apresentam diferenças nas tolerâncias dos sistemas homeostáticos
a estas alterações. E, consequentemente, a maior ou menor risco de fragilidade, a mais tempo ou menos tempo com fragilidade, fazendo com que indivíduos evoluam do diagnóstico da fragilidade para a morte numa velocidade mais rápida ou mais lenta. Teoricamente, de acordo com alguns artigos, incluindo este da Linda Fried e da equipe, os homens sustentariam mais aquele limiar de desequilíbrio homeostático. Então, ele conseguiria ficar com uma alteração dos sistemas homeostáticos no limiar subclínico por mais tempo do que as mulheres. Portanto, ele sustenta mais o desequilíbrio até que se manifestem os sintomas. Mas, em contrapartida, as mulheres têm mais fragilidade do que os homens e permanecem mais frágeis por mais tempo. E, em contrapartida, os homens permanecem menos tempo frágeis e morrem mais precocemente. Isso chama-se paradoxo da fragilidade, né? Da desregulação homem-mulher na fragilidade. Ele é muito pautado num outro paradoxo bastante importante, que é o paradoxo homem-mulher saúde e doença. E se a gente olhar aqui, esses resultados são resultados americanos, das principais causas de morte, a gente consegue entender um pouco a diferença, primeiro, na ocorrência de casos, e em segundo, a gente vai olhar mais para frente a diferença entre homens e mulheres na ocorrência de doenças e nas causas de mortalidade. Então a gente pode observar que está ocorrendo um aumento significativo em uma série de doenças que são líderes nas causas de mortalidade, então doença isquêmica do coração, AVC, doença obstrutiva crônica, doenças pulmonares, doença de Alzheimer, e um recrudescimento de algumas outras doenças, estas no topo das causas de mortalidade. Mas quando a gente olha homens e mulheres, a gente observa que, diferente da doença cardíaca e do câncer, as causas de morte em homens e mulheres são distintas, porque as doenças incidentes também são distintas. Dessa forma, eu tenho nos homens doenças que matam mais e nas mulheres doenças que incapacitam mais. Então, por conta desta maior e diferente incidência de doenças entre homens e mulheres, a gente também tem uma repercussão destas doenças no processo de fragilização, no processo de sarcopenia e, consequentemente, também no risco de cair, que a gente sabe que é maior nas mulheres do que os homens. Então, olhar para um indivíduo, uma pessoa idosa, e pensar num processo de fragilização, pensar num processo de sarcopenia e no risco de cair, nós precisamos entender que por trás desse mecanismo de fragilização, nós temos diferenças na ocorrência e na gravidade de doenças que afetam de forma distinta o homem e a mulher por conta de diferentes questões sociais, econômicas, comportamentais e assim por diante. Então a gente tem diferenças importantes entre os homens e as mulheres que repercutem na fragilidade, na sarcopenia e no risco de cair. E quando a gente tentou estudar isso um pouco mais profundamente em relação à fragilidade, comparando as diferenças de gênero entre homens e mulheres, eu queria mostrar para vocês, num quadro sintético que nós encontramos, para caracterizar melhor essa diferença que existe entre os homens e as mulheres no que tange às doenças e na entrada do ciclo da fragilidade. Eu não vou entrar no mérito de quais foram os fatores que nós encontramos, mas eu quero que vocês prestem atenção no fato de que os fatores que estão associados a cada um dos componentes da fragilidade, a incidência desses componentes da fragilidade, eles são muito separados nos homens. Então, o que está associado à perda de peso é uma questão, o que está associado à exaustão são outras questões, a fraqueza está associada com outras, a lentidão e o baixo nível de atividade física tem influência sobre os componentes de uma forma não muito conectada. Mas quando a gente olha os determinantes da incidência nas mulheres, a gente observa que existe uma inter-relação muito mais complexa entre o desequilíbrio homeostático dos sistemas, as doenças e as questões socioeconômicas, que fazem com que a ocorrência da fragilidade na mulher seja muito mais complexa do que no homem. E isso, obviamente, repercute no maior tempo de permanência desta mulher com fragilidade do que os homens e no maior risco dos desfechos negativos nas mulheres do que nos homens. Então é importante, sempre que nós avaliamos uma pessoa idosa, identificarmos que há diferenças de sexo quando nós estamos tentando reduzir o risco desses desfechos nessa população. A sarcopenia é tida como um núcleo importante da fragilidade. Então, quer dizer, o indivíduo que começa a apresentar sarcopenia, ele
se não disserem 100% das vezes, eu diria que pelos componentes baixa força e velocidade de caminhada, na maioria, e perda de peso também, muitas vezes, ele vai ser um indivíduo frágil com sarcopenia. E aí a gente tem uma grande dificuldade até de discernir essas duas condições, porque a sarcopenia estaria ali num dos núcleos importantes da fragilidade. A fragilidade, então, é um elemento importante e a sarcopenia, ao longo dos últimos 30, 40 anos, passou por uma mudança de conceito e hoje o que nós temos de conceito é a avaliação do consenso europeu que foi publicado em 2019. Quando a gente fala de sarcopenia, há duas classificações. Uma que é a sarcopenia considerada como primária, que ela está relacionada à idade, ela é definida quando a gente não tem nenhuma outra causa por trás dessa sarcopenia, é mais difícil de ser evidenciado do ponto de vista clínico, e a gente tem a sarcopenia secundária, quando tem outros fatores que estão causando essa sarcopenia. A fisiopatologia da sarcopenia é multicausal, tá? É muito complexa, multicausal, e cada vez nós encontramos mais elementos que são responsáveis por essa diminuição de massa e diminuição de função muscular. Ela passa desde questões metabólicas, mitocondriais no interior das células musculares, permeando questões hormonais, mudanças hormonais relacionadas ao envelhecimento, que repercutem em mudança nas questões de substituição e reparação dessa musculatura, aumenta a mudança específica na chegada de informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e chegada no músculo, e, consequentemente, importantes doenças e mudanças na capacidade de fazer o turnover proteico e recolocar novamente proteínas dentro dessa musculatura. Existem muitas coisas novas, muitas questões interessantes, inclusive passando por alterações de microbiota intestinal, aumentando a atividade inflamatória, e com isso causando sarcopenia, mas nós não vamos nos ater nisso especificamente hoje. Quando a gente fala das doenças, vejam que muitas das doenças que aumentam o risco de fragilidade também são doenças que aumentam o risco de sarcopenia, e que a sarcopenia pode e é um importante fator de risco de fragilidade. A inflamação crônica, gerada por um conjunto de situações que pode passar por um acúmulo de gordura abdominal ou por alterações específicas na permeabilidade intestinal, por exemplo. Doenças renais, cardíacas, imobilização no leito, alterações vasculares, hormonais, endócrinas como diabetes, são fatores de risco bastante importantes para a ocorrência de sarcopenia nestas pessoas idosas. Além disso, a iatrogenia é um elemento importante que a gente tem que estar sempre atento quando falamos da sarcopenia. A falta de atividade física ou repouso prolongado no leito são fatores que consomem massa e aumentam a chance de redução da força e de perda funcional dessa musculatura. E um elemento fundamental, que é a baixa ingesta ou a condição ou situação nutricional com baixo consumo de proteína, baixo consumo de energia, deficiência de micronutrientes, anorexia e alterações na absorção. Então, vejam, o processo é complexo. Eu digo que diagnosticar a sarcopenia do ponto de vista clínico, hoje, com o fluxograma do consenso, é muito fácil. Mas entender o que está por trás desta causa da sarcopenia, que é muito mais complexa e tem que se mostrado multifatorial e exige uma avaliação muito mais difícil. Falando do diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico da sarcopenia hoje, de acordo com a recomendação do Consenso Europeu? A gente tem algumas etapas que foi sintetizada num material que nós preparamos pela SBGG, o Marcelo e Maria Quimara, num trabalho que nós fizemos junto com a Danone, que hoje foi amplamente divulgado, está em todo o Brasil, que é exatamente esse fluxograma para que as pessoas consigam diagnosticar melhor a sarcopenia. Então, hoje, o Consenso Europeu sugere que a gente encontre o caso, e aí encontrar o caso através de um instrumento chamado SARC-F. Ele tem 5 perguntas e ele tem também uma medida da circunferência da panturrilha. Ele é chamado, então, de SARC-CALF. Quando eu tenho essas respostas somando uma pontuação maior ou igual a 11, eu preciso passar por uma segunda etapa. Mas não é obrigatório o uso desse SARC-CALF-F. Eu posso também ter uma suspeita. O indivíduo está com fraqueza muscular, perda de peso, dificuldade para fazer algumas atividades, está lento, está caindo, né? Então, esta suspeita clínica,
ela já é suficiente para eu começar um processo investigativo. Agora, se o indivíduo não tem nenhuma destas duas condições, aí nós podemos dizer que esse indivíduo, então, não tem sarcopenia de acordo com o que está sendo recomendado pelo Consenso Europeu. Então, uma vez que ele ou tem um SARC-CALF maior que 11, ou ele tem uma suspeita clínica, a recomendação de avaliação da sarcopenia hoje é através ou da força de preensão manual ou do teste de sentar e levantar da cadeira. Então, o que eles recomendam hoje é que a força, quando menor que 27 para homens e menor que 16 para mulheres, ela indica diminuição da força muscular. E se o teste de sentar e levantar da cadeira, 5 movimentos, for maior que 15 segundos, também é um indicativo de que eu preciso seguir no processo avaliativo e que já existe, no mínimo, uma provável sarcopenia. Se estas duas, ou uma destas avaliações que você vai escolher, ela for normal, isso indica que não há sarcopenia e que esse indivíduo precisa ser avaliado numa próxima oportunidade. Mas é válido ressaltar aqui que esses valores de 27 e 16 vêm sendo muito discutidos. Há pouco a gente publicou um trabalho também na mesma revista, na Age and Aging, mostrando que esses valores para a mortalidade eles não são muito adequados no diagnóstico da sarcopenia, eles não identificam o risco. Isso tem a ver com tempo de acompanhamento e outras questões, mas que os valores mais altos de força, como 36 e 23, seriam mais adequados para a gente identificar esses indivíduos com risco de sarcopenia. Então, seguindo para a etapa seguinte, né, uma vez que eu identifiquei esses indivíduos com sarcopenia, com provável sarcopenia, eu vou passar para a etapa da avaliação da massa, que é um grande problema. Tá? A literatura tem mostrado oportunidades novas. No último Congresso de Fragilidade e Sarcopenia, a avaliação da D3 creatina parece, apesar de cara, parece ser uma oportunidade mais assertiva e mais correta de avaliação, porque a gente não tem um equilíbrio entre declínio massa e força ao longo do processo do envelhecimento, nesse declínio, e parece que uma das questões que faz com que isso não seja adequado é justamente a medida da massa. Mas, de qualquer forma, o que temos hoje é a medida ou através da densitometria, através da bioimpedância, né, com as avaliações da massa muscular esquelética apendicular ou do índice de massa muscular esquelético apendicular, sendo colocados com estes critérios, né, menor que 20 para massa muscular esquelética em homens e menor que 15 para mulheres, e no índice de massa muscular esquelética, menor que 7 ou menor que 5,5 homens e mulheres, respectivamente. Mas como a gente não tem acesso, muitas vezes, a essa avaliação, a gente tem que lançar mão de outras opções, e a equação de Lie é uma avaliação que tem uma boa correlação com DEXA, principalmente, e pode ser usada. Então, essa equação aqui, onde você usa peso corporal, estatura, sexo, idade e raça, você tem notas de corte distintas para a população brasileira e consegue identificar a massa reduzida, menor que 8,9 kg por metro quadrado em homens e menor que 6,4 kg por metro quadrado em mulher. Então, se essa massa, né, nessa avaliação da massa, seja de um jeito ou de outro, ela é normal e ela tem a baixa força, eu diagnostico uma provável sarcopenia. Se ele tem baixa força e baixa massa muscular, eu já tenho aí uma sarcopenia confirmada e eu vou passar para a última etapa, que é a avaliação da gravidade com teste de velocidade de caminhada, que é de 4 metros, e se o indivíduo tem uma lentidão, ou seja, ele faz esses 4 metros em menos de 0,8 metros por segundo. Se ele tem lentidão, sarcopenia grave. Se ele não tem lentidão, só sarcopenia confirmada. E aí, com este fluxograma, a gente consegue identificar provável sarcopenia e sarcopenia confirmada. E a diferença na ocorrência de sarcopenia entre homens e entre mulheres, isso teria uma repercussão, assim como na fragilidade, no maior ou menor risco delas caírem? O que a gente sabe até agora é que há algumas alterações funcionais do músculo e diferenças entre homens e mulheres. Por exemplo, os homens, eles têm mais danos na estrutura muscular, por quê? Porque eles têm uma maior redução no número e no tamanho das fibras musculares do tipo 2, que é acompanhada por uma redução do GH e da testosterona, que são aqueles hormônios importantes anabólicos. Os homens são menos sensíveis à insulina e têm mais gordura visceral e hepática, o que aumenta o processo inflamatório e, consequentemente, consome mais massa muscular e reduz mais a força muscular.
Em contrapartida, as mulheres elas têm uma menor taxa de perda de massa, de força e de qualidade muscular do que os homens. Os homens, apesar de terem mais massa, o processo é mais acelerado na perda. As mulheres têm menos, mas o processo de perda é um pouco menor em velocidade. Em contrapartida, e o que ajuda esta massa feminina é que elas são mais sensíveis à insulina, elas usam mais eficientemente a glicose do que os homens, portanto, o metabolismo energético das fibras musculares femininas é melhor do que a dos homens. Elas têm mais fibras do tipo 1, né, que são responsáveis exatamente por esse metabolismo da glicose e dos ácidos graxos, do que comparado com os homens, o que oferece a elas um metabolismo um pouco melhor do ponto de vista muscular e que faz com que elas tenham menos perda de quantidade e qualidade do que se achava até então. E também elas têm a favor delas uma maior densidade capilar, o que melhora a oferta de oxigênio a essa musculatura. E relacionando isso tudo com quedas, né? A gente tem agora uma recente publicação da Age and Aging, do grupo de trabalho que trabalhou com guidelines, e a professora Mônica, que está aqui, é uma das autoras. Eu queria parabenizá-la aqui pelo excelente trabalho. E eu vou só falar um pouco acerca da fragilidade como fator de risco, da massa muscular como fator de risco, e depois ela vai debater isso mais profundamente com vocês. Então, esse é um fluxograma que ela vai provavelmente falar com vocês sobre eles, mas eu queria que vocês se atentassem ao fato de que a fragilidade passa a ser um elemento importante para avaliação da severidade da queda. Então, não tem como nós discernirmos a queda da questão da fragilidade, uma vez que a fragilidade é um fator cujo desfecho negativo que ocorre por conta dela é a queda. E outro ponto importante é que, assim, a força muscular, ela é um fator de risco importante para a queda. Portanto, apesar de nós não termos a quantidade ainda nestes consensos como uma entidade que é fator de risco, a força é um fator de risco importante. Portanto, a recomendação é que se faça um screening quantitativo, ou com o teste de sentar e levantar da cadeira, ou com a força de preensão manual. E que é possível também que se avance a investigação através da avaliação da qualidade e da quantidade dessa musculatura através de ressonância magnética. Então, nós temos aí dois elementos, sarcopenia que está altamente relacionado com fragilidade, e fragilidade sendo um elemento que é agravante quando a gente fala de queda. E pensando neste sentido, né, como é que a sarcopenia é um fator de risco? Será que realmente é um fator de risco para queda? Lembrando que nós estamos falando de sarcopenia medida através desses consensos, onde eu tenho medida de massa, força e de velocidade de caminhada, né? Não somente a medida de massa. Essa revisão sistemática, ela traz para nós 10 estudos, com mais de 10 mil pessoas envolvidas de ambos os sexos, e mostra que sim, que as pessoas que têm sarcopenia, elas têm 52% mais risco de sofrer uma queda. Então, quer dizer, a sarcopenia está associada ao maior risco de cair. Se a gente abre um pouco essa meta-análise, é importante, eles comparam só os homens versus a questão mais global de ter homens e mulheres na mesma análise, e eles mostram que quando há uma estratificação só dos homens, os homens também têm mais risco de cair do que as mulheres. Lembrando daquela associação que nós discutimos, que os homens têm uma acelerada perda de massa muscular, mais impacto na qualidade dessa musculatura, e que quando tem prejuízo dessa musculatura, parece que os homens têm mais risco de cair. E esse risco aí, quando a gente observa, passa de 72%, né, de 52% o risco para todos, e para os homens esse risco seria um pouquinho maior, de 72%. E quando a gente compara, né, comunidade com instituição de longa permanência, o risco, como nós já sabemos, é maior até pela exposição e o nível de dificuldade para o mecanismo de controle postural e para as respostas, que o indivíduo que está na comunidade, ele digamos assim, exposto do que o indivíduo que está na instituição, onde a exposição é menos intensa, né? E aí aqui é interessante mostrar que estas diferentes formas de avaliação da fragilidade, seja pelo consenso europeu, seja pelo FNIH, ou seja pelo consenso asiático,
qualquer uma das definições tem sido associada a um maior risco de cair. Portanto, há a necessidade de triar a fragilidade, diagnosticar a sarcopenia, ver o que está por trás dessas condições para evitar o desfecho negativo, no caso da nossa discussão de hoje, que é a queda. E aí, como é que a gente trata? Né? Do ponto de vista da sarcopenia e da fragilidade. Depois a doutora Mônica vai falar das abordagens para a queda especificamente. E o que a gente tem de evidência para a sarcopenia é diferente do que a gente tem de evidência para a queda. Os exercícios resistidos, a gente sabe que esses exercícios resistidos são realmente a melhor estratégia para que nós possamos tratar indivíduos com sarcopenia. Então, tem meta-análise com 17 estudos, recente aí de um ano, com 985 indivíduos, numa faixa etária que vai de 67 a 86 anos. Quais são os exercícios que a gente deve fazer? Como eu disse, exercícios resistidos, mas começando muitas vezes com uma menor intensidade. Então, uma pergunta importante é: eu não consigo atingir aquelas cargas altas e alta intensidade de exercício para os indivíduos com sarcopenia e com fragilidade. Não há problema. Essa meta-análise é interessante porque ela compara alta intensidade, quer dizer, 80% de um RM com baixa intensidade, 45% de um RM, mas faz o ajuste ali. Se eu estou trabalhando com menos carga, eu vou trabalhar com mais séries e mais repetições para equiparar o trabalho físico. E o que é interessante que eles trazem é que quando a gente fala de força, para ganhar especificamente quando a gente está falando dos efeitos sobre a força neuromuscular, eu tenho aí uma situação em que tanto faz. Então, se eu trabalho equiparando o trabalho muscular, se eu trabalho com alta intensidade ou se eu trabalho com baixa intensidade, o meu resultado é bom dos dois jeitos. Agora, quando eu estou falando de massa, aí realmente eu preciso trabalhar a favor aí das altas intensidades. Então, o que eu devo fazer? Começo com uma intensidade mais baixa, ajusto o aumento de séries e repetições, e depois aumento carga, diminuo séries e repetições e tento atingir 80% de uma repetição máxima. Esse é um trabalho novo que também saiu na Age and Aging, tentando sistematizar um pouco mais como é que a gente deve fazer o tratamento resistido para a sarcopenia. E o que ele traz é mais uma sistematização mesmo do que a gente até já sabia até o momento, que a gente tem que prestar atenção na frequência do treino desses indivíduos, na seleção do exercício, na intensidade, no volume, no período de descanso. Então, pensar nessa dose de exercício, nesse estímulo do treino, nessa resposta ao treino, sempre pensando no condicionamento prévio, na condição nutricional, na genética do indivíduo, no histórico de exercícios, no uso de medicamentos. Vou ter essa resposta, vou fazendo adaptações à medida que esses resultados vão aparecendo. E qual é a orientação? A orientação é assim: os exercícios precisam ter frequência de no mínimo 2 vezes por semana. O exercício tem que englobar membros inferiores, e aí eles fazem uma recomendação de agachamento, extensão de joelho, flexão de perna e panturrilha, e membros superiores, peitoral, remada sentada e pull down. Qual que é a intensidade? Continua no tratamento avaliando uma repetição máxima, começa com os 40 a 60 e progride para 70 a 80, mas sempre avaliando a percepção do esforço, né? Começando com 3 a 5, podendo atingir aí até 6 a 8 na escala de Borg. O volume, 1 a 3 séries, 6 a 12 repetições, com intervalo dentro da sessão de 60 a 120 segundos entre as séries e 3 a 5 minutos entre os exercícios. E que entre uma sessão e outra eu tenho que ter um intervalo de 48 horas, para dar tempo desta recuperação muscular, uma vez que esse processo catabólico e anabólico no idoso é um pouco mais complexo e exige mais tempo de recuperação. Bom, mas a pergunta é, mas e a questão da combinação com o exercício resistido, do consumo de proteínas ou até mesmo da suplementação? Eu gosto muito de discutir esse artigo porque ele também é uma meta-análise com mais de 8.000 pessoas e, veja, não é brasileira, envolve estudos de países desenvolvidos, Holanda, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Finlândia e Itália. E o que eles mostram, que a recomendação que a gente tem hoje, e vocês vão ver um pouquinho disso daqui a pouco, é de uma recomendação de no mínimo 0,8 gramas por quilo de peso de consumo de proteína por dia.
Só que o que acontece? Se a gente considerar 0,8 gramas por quilo de peso, nos países desenvolvidos, falando em pessoas que têm mais de 55 anos, somente 21,5% da população consegue atingir este consumo proteico. Então a gente tem muita gente em países desenvolvidos que não atingem o consumo de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. O que, obviamente, tem um impacto na qualidade e na quantidade dessa musculatura quando a gente fala de processo de envelhecimento. Então, essa poupança muscular desses indivíduos também vai ter um prejuízo. E quando a gente olha esses estratos homens e mulheres aqui, a gente vê que se eu coloco o sarrafo para 1, que é o que a gente geralmente fala, 1,2 para o idoso, 40% a 45%, né, 40% para mulher e 40% para homem, 45% para mulher, não atingem 1 grama, e isso passa de 60% quando a gente fala de 1,2 gramas. Isso é pior, obviamente, quando a gente fala de índice de massa corpórea. Quando o índice de massa corpórea é mais baixo, o consumo é menor. À medida que sobe um pouco o índice de massa corpórea, o consumo é um pouco melhor. Mas isso também tem diferença em relação ao apetite. Então, à medida que o indivíduo tem menos apetite, tem anorexia do envelhecimento, o consumo proteico cai e essa massa muscular também vai estar bastante prejudicada. Então, a gente tem, dentro das recomendações hoje de consumo de proteína, não é nem 0,8. Quando a gente está falando de um indivíduo saudável, entre 1 e 1,2, né, é meio consenso entre o Protege e a Aspen. Se eu estou falando de doença crônica, 1,2 a 1,5. Desnutrição até 2 gramas e só 0,8 e 0,6 e 0,8 na Aspen quando eu estou falando de doença renal crônica. Lembrando, então, 21,5% não atinge, em país desenvolvido, o consumo, só atinge 21,5% atinge esse consumo, e o que acontece? Se eu estou falando de Brasil, um país que tem muito mais dificuldade de acesso a alimentos com alta carga proteica, eu posso ter ainda uma prevalência maior ainda de gente com dificuldade de acesso e conseguindo esta proteína para manter a sua musculatura. Quando a gente fala, né, em indivíduos sarcopênicos, qual é, falando de metabolômica, qual é especificamente o aminoácido que está mais associado à sarcopenia? A gente tem uma meta-análise com 6 estudos, pessoas com mais de 50 anos, mais de 1.000 pessoas, e os principais aminoácidos são a isoleucina, a leucina e o triptofano. Quando você tira a bioimpedância dessa análise, fica só a isoleucina e a leucina. O que fez, por muito tempo, com que muitos falassem que a leucina é a vedete da suplementação alimentar, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, rapidamente. Então, com base nesse panorama, então eu tenho fragilidade, sarcopenia como fator de risco, junto com fragilidade para queda, e o tratamento resistido é um elemento fundamental para tratar sarcopenia, para tratar fragilidade. Eu preciso ter um bom consumo proteico, parece que ele não é tão bom, à medida que a gente tem uma trajetória de vida com baixo consumo proteico. Algumas proteínas são mais afetadas nos indivíduos, aminoácidos em indivíduos que têm sarcopenia, mas então o que eu faço? Eu tenho que suplementar? Não tenho que suplementar para tratar a sarcopenia? Essa meta-análise eu também gosto bastante, porque ela analisa 17 estudos, quase 1.500 pessoas com mais de 67 anos, e ele queria estimar o efeito da suplementação da leucina. Lembra da leucina lá como um aminoácido que estava muito marcado na metabolômica para quem tem sarcopenia, nas medidas que estão relacionadas à sarcopenia. E veja o que acontece. Se eu pegar um dos componentes, que é a força da mão, a leucina isolada, ela não foi, apesar de poucos estudos, ela não foi associada à melhora do quadro de sarcopenia na força, pensando no componente força. Quando a leucina ela era combinada com algum outro suplemento, estes indivíduos apresentavam melhora da força. Então, leucina isolada, poucos estudos ainda, mas quando eu combino a leucina com outras substâncias, ela tinha um efeito melhor, e aí a gente está falando aqui de melhora da força muscular medida pela força de preensão manual. E se eu junto tudo, dá a falsa impressão de que tem leucina, tá tudo certo, né? Mas não é bem assim. Quando eu abro um pouco a meta-análise, eu observo que só leucina não resolve, o que resolve é leucina com algum outro elemento. Quando a gente olha a massa muscular, a gente observa que a leucina isolada não melhorou a massa,
Quando a leucina é combinada, ela também não melhorou a massa, e quando junta tudo na meta-análise, também não há uma melhora da massa muscular. E é importante olhar aqui que eles fizeram uma análise estratificada dizendo, olha, a leucina sem a vitamina D ou a leucina com a vitamina D. E o que eles observaram é que quando é uma combinação da leucina sem a vitamina D, eu não tenho melhora para a força da mão. Agora, quando eu tenho a leucina com a vitamina D, eu tenho uma melhora importante da força da mão. O que mostrando que quando eu combino um aminoácido essencial com a vitamina D, eu tenho uma resposta melhor. Da mesma forma, as análises que juntam todos os estudos sem fazer esse tipo de separação dá uma falsa impressão que as suplementações são boas em todas as condições. Aqui para a velocidade da caminhada, sem vitamina D não é significativo, com vitamina D foi significativo, e também quando a análise era feita em conjunto, dava a falsa impressão que tudo era bom. Aqui a gente tem a questão da quantidade da leucina, mostrando que quando a suplementação de leucina era menor do que 5 gramas por dia, eu não tinha efeito na marcha. E quando ela era maior do que 5 gramas por dia, ela era melhor na marcha. A mesma coisa, mostrando que não analisar por subgrupos dá uma falsa resposta. E para a velocidade da caminhada aqui, mostrando que o resultado só foi efetivo se a gente leva em consideração os não asiáticos. Então, para asiáticos, parece que isso não era tão significativo. De forma sintética, então, a suplementação de leucina isolada, ela não tem efeito na massa muscular e nem na força de preensão manual. A leucina combinada com a suplementação de vitamina D pode aumentar a força de preensão manual e a velocidade da caminhada em pessoas idosas. Além disso, a velocidade de caminhada melhorou com um consumo maior ou igual a 5 gramas de leucina em estudos conduzidos com não asiáticos. Mas por quê, né? A grande pergunta não é por que a vitamina D. Todo mundo fala muito de vitamina D, nos congressos a gente escuta muito as pessoas falando de vitamina D, mas não há ainda um consenso em relação a isso. E é importante pensar que a vitamina D, que é considerada um hormônio hoje em dia, não uma vitamina, ela tem duas atividades. Uma atividade dentro da musculatura e uma atividade na cinética da contração do músculo. Então, ela se liga aos receptores VDR dentro do núcleo do músculo e também no citoplasma. Quando ela liga no núcleo, ela transcreve mais fibras musculares, sintetiza mais músculo. Quando ela se liga no citoplasma, ela melhora a cinética da contração do músculo. Então, a gente precisa entender isso. Baixa vitamina D pode estar causando perda de massa muscular e alteração na cinética da contração desse músculo. Dessa forma, a gente acabou de publicar um estudo na Calcified Tissue International perguntando se a deficiência ou insuficiência de vitamina D aumentava o risco de diminuição de força. E, curiosamente, a gente acompanhou mais de 3.200 pessoas por 4 anos e a gente observou o seguinte, que os indivíduos que tinham suficiência eram 3 casos para cada 1.000 pessoas por ano. Os indivíduos que tinham insuficiência, 20 casos novos de baixa força para cada 1.000 pessoas anos. E quem tinha deficiência, 27 casos para cada 1.000 pessoas anos. E quando nós fizemos as análises de quanto esta deficiência e insuficiência aumentava o risco nos modelos completamente ajustados, a gente observou que a insuficiência, ou seja, quando o indivíduo tinha menor que 30 nanomols por litro na linha de base, mas ele tinha força normal no início do estudo, a chance dele evoluir para a diminuição da força, ou seja, dinapenia, era 70% maior. Mas uma coisa que foi muito discutida no WCO, que aconteceu lá na Europa esse ano, falando sobre essas questões da vitamina D, a gente observou isso também no nosso estudo. Quando eu tiro, porque muita gente hoje faz suplementação de vitamina D, né, indiscriminadamente, e os estudos que analisam o efeito da vitamina D sobre a massa muscular incluem muitas pessoas que têm suficiência de vitamina D. Isso contamina os resultados do tratamento, dos trials, com indivíduos com vitamina D baixa. E a gente tirou esses indivíduos que tinham baixa vitamina D ou que tinham osteoporose. E aí o que a gente observou? Que o risco é de 77%, 78% quando a vitamina D é menor do que 50%. Ou seja, com insuficiência e com deficiência. Então, abaixo de 50 nanomols por litro, o indivíduo já tem risco de desenvolver dinapenia. Isso é importante. Por quê? Porque a gente sabe que esse mecanismo da vitamina D, ele está presente na musculatura, ele é importante, e ao mesmo tempo a gente saiu uma revisão sistemática, que foi muito debatida, dizendo, olha, a vitamina D não funciona para a musculatura. Mas quando você analisa essa revisão sistemática mais profundamente, você tem um número enorme de estudos, quase 80%, que incluíram pessoas que tinham insuficiência de vitamina D. Então,
ainda há um debate muito grande em relação a essa questão, eu acho que vale a pena, porque quando a gente fala de fragilidade também, a última recomendação dizia que tinha que suplementar vitamina D para quem tinha deficiência de vitamina D. E, curiosamente, esse estudo, a gente queria saber também o que causava, né, a deficiência de vitamina D. E a gente acabou de publicar esse estudo na Nutrients, também 4 anos de follow-up, e o que a gente observou é que a obesidade abdominal é um importante fator de risco para a deficiência de vitamina D, porque ela sequestra a vitamina D no tecido adiposo. Então, 38% mais risco das pessoas apresentarem insuficiência de vitamina D e 62% mais risco das pessoas desenvolverem deficiência quando elas têm gordura abdominal, circunferência de cintura maior que 102 para homens e maior que 88 para mulheres. E a mesma coisa aconteceu quando a gente tirou aqueles indivíduos que faziam uso de suplemento de vitamina D ou que tinham osteoporose. O risco era muito semelhante, né? E para a gente finalizar essa discussão, eu queria trazer para vocês um último trial que fala sobre a suplementação em indivíduos que estão numa condição de risco de fragilidade e com risco de sarcopenia. Como é que essa suplementação ela ajuda a diminuir o risco de fragilidade e de sarcopenia? Então, são 19 estudos nessa meta-análise, né? 1.888 pessoas com quase 80 anos de idade. Elas estavam ou hospitalizadas, ou em instituição de longa permanência, ou vivendo na comunidade, mas todas elas tinham um risco de fragilidade, sarcopenia ou de limitação funcional. E o grupo experimental fazia suplementação com dieta proteica, exercício resistido. Então, um detalhe importante aqui, ele fazia suplementação, mas tinha uma dieta adequada do ponto de vista proteico, e ainda fazia suplementação. E o grupo controle fazia ou só placebo, ou só suplemento, só exercício, não fazia nenhuma intervenção. E o que eles tinham de intervenção? Exercício resistido, multicomponente, suplementação com whey, leucina e a proteína. E a quantidade variou muito entre os estudos, tá? Isso é um ponto importante limitador dessa meta-análise. O que eles observaram? Que quando a gente analisa a massa magra foi melhor para os indivíduos que realizaram essa suplementação com whey protein, leucina e caseína. Só que também quando a gente abria essa meta-análise e analisa ela com um pouco mais de cautela, a gente observa que o resultado dessa suplementação não é a curto prazo. Porque com 3 meses, vou voltar aqui. Com 3 meses, onde vocês olham aqui embaixo, só no início da suplementação não teve resultado. Ela foi começar a aparecer resultado quando a gente estava falando com 3, mais de 3 a 6, né? Na verdade, de 3 a 6 e mais que 6. Portanto, quando eu vou tratar um paciente com fragilidade, com sarcopenia, e ele precisa de uma suplementação, não adianta eu esperar que em 3 meses eu vou ter resultado. O resultado vai aparecer a longo prazo. Isso se dá, obviamente, da mesma forma na massa muscular esquelética pendicular, porque ela é um indicador da massa muscular normal, e aí você observa que a mesma coisa acontece aqui, o efeito só começa a aparecer depois de 3 meses, então não é resultado a curto prazo. E quando a gente fala de força, aí a força ela tem uma resposta melhor com essa suplementação quando combinada com exercício resistido e uma boa quantidade de proteína ingerida. E o mesmo acontece para a velocidade de caminhada. Lembrando, os 3 componentes que estão ali na avaliação da sarcopenia, e se a gente pensar 2, velocidade de caminhada e força, são 2 componentes da fragilidade. Portanto, gente, o que a gente sabe até hoje? Que a sarcopenia, um dos fatores de risco para fragilidade e para quedas, ela é multifatorial, a prevenção e o tratamento é muito importante e ela precisa acontecer em todos os ambientes de atenção ao idoso. Seja no hospital, seja no ambulatório, seja numa instituição de longa permanência, e ela vai englobar uma série de fatores que vão precisar ser avaliados para que sejam diagnosticados e tratados adequadamente. O que a gente tem de mais evidência? Combinação de exercício resistido com alimentação são as melhores estratégias para o tratamento. Mas a suplementação, ela pode ser necessária em alguns casos quando eu tiver esta necessidade, tá certo? Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade para estar aqui falando com vocês, foi um grande prazer e eu estou aberto aí para perguntas. Excelente, professor, parabéns, belíssima apresentação.
conseguiste, então, abranger desde a avaliação da fragilidade, né, passando pelos marcadores de massa muscular, os testes de velocidade, testes de força muscular. Vários questionamentos suscitaram aí nos nossos ouvintes, né, e a gente vai, a partir de agora, lhe perguntar algumas questões. A Carolina Duarte, então, traz uma pergunta sobre os pontos de corte para a sarcopenia sugeridas pelo Consenso Europeu. O senhor acha que são adequados para fazermos uma relação sarcopenia e risco de quedas? Boa pergunta da Carolina, porque assim, na verdade, Carolina, a gente tem, eu não me estendi muito nessa discussão, porque a gente não teria tempo para fazê-la, mas hoje a gente tem vários problemas no diagnóstico da sarcopenia, e aí isso tem implicação, obviamente, no que a gente tem de associação com risco de queda. Há problemas na massa muscular, como eu mencionei, né? A medida hoje, seja da tomografia, seja principalmente do DEXA, que não é o padrão ouro, mas o que é mais utilizado, ele tem problemas na medida da quantidade de massa muscular, por questões de infiltração de tecido fibroso ou de gordura dentro dessa musculatura. Então, apesar de ser a mais usada, é a mais recomendada, ela não é a melhor. E tem se estudado novas formas de avaliar a massa muscular, que tem uma correlação melhor com a diminuição da força. As notas de corte da força, como eu mencionei, elas também não parecem ser as melhores. Quando a gente testou, por exemplo, para a mortalidade, a gente viu que notas mais baixas não identificam o risco quando o follow-up é longo. E isso se dá porque, obviamente, quem tem força menor e os follow-ups dos estudos são curtos, elas morrem primeiro, dando a falsa impressão que é só quem tem baixa força que morre. E aí, quando você quer investigar isso a mais médio e longo prazo, você não dá tempo para as pessoas que tinham uma força um pouquinho maior terem um desfecho negativo. Então, isso também tem impacto. Eu diria para você que tem impacto na avaliação da massa, tem impacto na avaliação da força. Tanto ponto de corte quanto a forma de avaliar a massa muscular, né? A força, eu acho que está mais estabelecida com a mão ou com o teste central levanta da cadeira. Então, isso tem impacto aí no que a gente observa na associação com queda. E aí, como eu mostrei naquela revisão sistemática, o que a gente tem ali é que existe uma forte associação com as três medidas mais usadas, o FNIH, o consenso europeu e o consenso asiático. Mas nós não podemos esquecer que no diagnóstico de sarcopenia hoje tem força e velocidade da caminhada dentro. Então, quer dizer, essa associação está se dando com sarcopenia só redução de massa, ou ela está sendo puxada do ponto de vista estatístico pela baixa força e pela baixa velocidade de caminhada, que são fatores de risco já ditos em todas as revisões temáticas, inclusive nesse último guideline. Então, a gente, quando analisa isso tudo, tem que ter um pouco de cuidado, né? Para até identificar melhor o problema e pensar, o que eu vou tratar? Eu vou tratar a massa, eu vou tratar a força, eu vou tratar o impacto funcional, onde eu vou ver ou tentar ver a melhora. Tá? Acho que esse é um elemento que a gente precisa pensar. Perfeito. Outra pergunta do Ari Luiz, ele fala, a minha área de estudos é a sarcopenia. Pensando em quedas, o senhor acha que as avaliações de performance sugeridas pelos consensos são adequadas para também avaliar o risco de quedas em idosos sarcopênicos? Então, a gente tem uma série de outras formas de avaliação. Acho que a professora Mônica vai discutir as últimas recomendações para avaliação também do risco. Uma medida que era muito utilizada, né, até o consenso anterior, era o próprio Time Up and Go Test, né? Ele não é uma avaliação de sarcopenia, ele não é o teste da velocidade da caminhada, mas ele era um indicador que tinha bastante correlação com o risco de cair. Contudo, hoje a gente tem outros instrumentos, uma gama muito maior, muito mais modernos, né, que vão poder identificar vários elementos dessa multidimensionalidade da queda, porque a gente também tem que entender que a queda é multifatorial, ela muitas vezes não vai estar só associada à redução da massa e da força, tem outros fatores de risco. Tá? O Mauro Félix pergunta, então, considerando a diferença no processo de envelhecimento entre mulheres e homens, ao avaliarmos, devemos utilizar critérios iguais ou distintos? Os pontos de corte são distintos. Então, dadas as diferenças que nós temos na quantidade de massa masculina e no declínio da força, a gente tem notas de corte diferentes da massa e notas de corte diferentes da força. A velocidade de caminhada é a mesma, mas a gente tem essas diferenças. Os processos parecem ser acelerados por motivos distintos. Acho que ainda temos aí um longo caminho de investigação pela frente. Quando analisamos com esses pontos de corte,
as prevalências, no tamanho, elas são um pouco diferentes, mas quando se julga os intervalos de confiança, eles muitas vezes se sobrepõem. Até porque você já usou a diferença do ponto de corte para tentar corrigir essa diferença. Perfeito. A gente vai para a última pergunta, pelo Rafael Conte. Ele queria saber, sabe me informar se a suplementação de vitamina D e leucina pode também ser empregada em pacientes com miopatias? Acho que esse é um ponto, Rafael, que assim, a suplementação de vitamina D, ela é indicada só para quem tem insuficiência e deficiência, né? A leucina, como um aminoácido essencial, esses aminoácidos de cadeia curta, né, a gente tem uma limitação da questão renal. Então, isso também precisaria ser avaliado. Não tem nenhuma evidência, pelo menos que eu conheça, nesses pacientes para eu poder te dar uma resposta mais efetiva. Né? Dizendo, olha, esses pacientes têm miopatia, como é a resposta que eles têm quando são suplementados dessa forma? Mas esses cuidados todos precisam ser discutidos com a equipe, médico e nutricionista, para ver a vantagem e a desvantagem desse tipo de suplementação quando necessário. Perfeito, professor Alexandre. Então, eu queria lhe agradecer novamente a sua excelente palestra aí, foi de excelente contribuição para a gente aqui no grupo, né, fazendo nossos estudos. Certamente essa apresentação estará disponível no nosso YouTube, para quem quiser assistir depois, novamente. Acho que tivemos muitas informações, assim, que a gente pode rever, né, e tá com mais detalhes. Muito obrigado, e quem sabe na próxima, então, nos reencontramos no próximo seminário, que tal presencial, né? Seria muito legal encontrá-lo, professor. Muito obrigado. Prazer é meu em estar com vocês, é sempre um grande prazer. Muito obrigado.